E agora mais uma edição do nosso painel regional, 8 minutinhos aí de atraso, que serão compensados evidentemente ao final do programa. Você não vai perder absolutamente nada do debate, da discussão importante, como a gente costuma ter aqui no painel de segunda a sexta-feira, e você acompanha conosco. Hoje, nesta edição, com muito prazer, o deputado federal Alberto Mourão, do PSDB, está participando com a gente e a gente tem muito prazer em recebê-lo aqui. Mourão, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem, Edgar? Boa noite à população da Baixada Santista. E o advogado, comentarista político Ronaldo Serápicos, me dá o prazer e a satisfação de tê-lo a bordo aqui do painel. Mais uma vez, na outra passagem minha por aqui, eu já cheguei a receber o Ronaldo aqui nesta segunda passagem, que é a primeira vez que ele está com a gente aqui. Tudo bem, Ronaldo? Tudo prazer bem, em vê-lo. O prazer é meu de estar de volta aqui ao painel. Muito boa noite ao deputado Mourão e ao telespectador. Muito bem, você que acompanha o painel, que sempre participa com a gente, com a sua pergunta, com a sua sugestão, com o seu comentário, você fica absolutamente à vontade. O telefone já vai aí para a sua telinha, o 3014-5281. Você liga e participa aí no contato direto com a nossa produção. Alberto Mourão de volta a Brasília, de volta ao Congresso Nacional. Estranhou muito lá o Congresso, a Câmara dos Deputados, depois de tanto tempo de ausência. Está melhor, está pior, está mais ou menos a mesma coisa. Mudou muito o clima lá. Quando você foi deputado da vez anterior, o presidente da República era tucano, né? Fernando Henrique Cardoso. E agora você tem uma petista, a primeira mulher presidenta. É um Congresso, lógico, muda espaço, tempo e energia, né? É uma energia diferenciada, num espaço diferenciado. É lógico que você tem um cenário diferente. O cenário da época é um cenário de inflação, tentando controlar a inflação, plano real, início do plano real, todo um processo, né, de ajuste fiscal, coisas que o mundo vivia em crises, mais de 5 ou 6 crises durante o governo Fernando Henrique, só nos 4 anos finais. Então, automaticamente, voltou-se a lei de responsabilidade fiscal naquele ano, foi naquele ano que foi votada a lei de responsabilidade fiscal, se votou a Fundef, votou diversos projetos importantes para o país. Eu acho que hoje, depois de 8 anos de estabilizar a economia do país, não há dúvida que você assiste, né, um outro cenário. E não há, também eu estava falando agora há pouco, o que a gente percebe é que aquele trato com as minorias não está sendo feito com a Fernando Henrique, que tinha um negócio de conversar, dialogar. É lógico que isso faz parte de quem está com uma aprovação. Se você tem um governante com uma aprovação extremamente alta, e com uma maioria consolidada dentro do Congresso, lógico que ele acaba atropelando todo esse processo. Não é bom para a democracia, vai desgastando, mas acredito que vai se acomodando, né? Acho que é começo de governo, ela também está sentindo, ela tem um estilo diferente. Bem diferente. Bem diferente. Ela é extremamente técnica. É um silêncio, eu brinco aqui, dá um silêncio profundo no Palácio do Planalto, estranho, né? Normal. Eu acho que ela não tem necessidade de ficar falando toda hora sem... Olha, eu costumo dizer o seguinte, quem governa, quando entra em outro lugar, é a mesma coisa que pegar um carro. Você vai acertar o banco, puxar para frente, para trás, vai para o retrovisor, vai fazer tudo isso. Por mesmo que você tenha dirigido ali, como passageiro, ter ficado ao lado dele. Não é a mesma coisa, cada um tem que sentir como é que funcionam os instrumentos desse veículo. Deputado, eu ia começar justamente perguntando sobre essa primeira impressão como oposição, porque a nossa região, a Baixada Santista, precisa muito dos investimentos federais. E a sua situação hoje, como representante do partido de oposição, ela se complica, primeiro porque há necessidade de se fazer uma oposição firme, forte, uma oposição que seja atuante, que mostre as falhas que qualquer governo tenha. Eu acho que esse é o papel da oposição. Por outro lado, a necessidade de se manter um bom relacionamento também com o governo para poder trazer esses investimentos. Já deu para sentir esse equilíbrio no Congresso? Já deu para sentir como vai ser a oposição nos próximos 4 anos? Eu acho que qualquer governante, ele precisa de oposição. Eu até falava quando eu estava na prefeitura, eu falei, olha, eu tinha um opositor lá que ele nunca foi nem me buscar para perguntar, me dar opiniões, me dar sugestões, falar, olha, está errado aqui, mas o caminho é esse, e eu percebi que esse caminho é o caminho certo. Eu acho que essa é a oposição, ela tem que ser propositiva, ela tem que ser crítica, ela tem que buscar análise profunda da coisa pública para poder discutir, ter um nível de discussão mais acalorado, mas efetivamente que haja um norte para quem está governando, ou ter um norte para quem não está governando e que às vezes está enxergando as coisas de forma errada, equivocadas, e a sociedade pode fazer uma reflexão. A oposição pauta a discussão para efetivamente a sociedade fazer uma análise do que está acontecendo e pressionar o governo a tomar outro rumo. Agora, tem que haver voz, nós temos que sentir também o apoio dos meios de comunicação
que tem que clarear essa coisa para a sociedade fazer a discussão necessária. As pessoas não podem estar assim, só de mero espectador, tá andando, porque o que parece que está bem pode não estar muito bem assim não. Então a gente é muito perigoso. Essa votação do salário mínimo deu aí o tom de como vão ser as votações principais no Congresso Nacional, ou seja, uma goleada para o governo? São 120 deputados de oposição? Dá para fazer o quê, Mourão? O Corinthians já ganhou de goleado, o Corinthians já teve a supremacia de todos os jogos, e aí teve o São Paulo lá atrás, depois teve o Palmeiras e o Santos, depois o Santos fez um campeonato que ele levou tudo, todos os campeonatos no ano. No ano seguinte ele quase foi rebaixado. É um perigo, porque você acredita demais e acaba levando uma goleada enorme. Então é muito arriscado você falar, vai levar de goleada, amanhã há uma reversão total. Então eu acho que é meio ruim. Eu digo, não pode se fazer oposição por fazer. Nós devemos fazer uma análise, tipo, vamos fazer uma reforma tributária? Eu acho que nós temos que fazer a reforma política, nós temos que fazer a reforma tributária, nós temos que discutir os gastos do setor previdenciário, nós temos que discutir a questão dos gastos públicos no geral, para que a gente possa realmente fazer os cortes como está se fazendo hoje com critério, não com critério político, com critério eu acho que é aqui, eu acho que é lá. Acho que esse é o debate que vai ter que ser aberto. E aí, Ronaldo? Então, deputado, mas essa história de ter maioria numa casa legislativa, porque eu também concordo que de vez em quando o tiro sai pela culatra, né? O governo passado teve algumas goleadas, por exemplo, no Senado, onde perdeu espaço, perdeu votações importantes, inclusive a CPMF naufragou por conta de um escorregão. Aconteceu realmente. Tinha certeza que a maioria votaria e não votou. Mesma coisa aconteceu também com aquele deputado que foi eleito, me fugiu o nome agora, Edgar, do deputado que foi presidente da Câmara, numa votação polêmica, que o PT também não conseguiu. O deputado Severino Cavalcante. Enfim, esses episódios, deputado, mostram que há necessidade de um governo para ser estável, ter uma maioria. Não esse tipo de maioria. É possível governar com estabilidade sem ter maioria, seja no Congresso Nacional, na Assembleia ou até no município? Olha, acho que é mais fácil você ter uma maioria com a oposição do que você ter uma maioria com a situação que às vezes custa muito caro ao governo, entendeu? Que a oposição às vezes quer negociar pontualmente o projeto, que se implante e mude posições do governo. Não quer negociar cargos, posições dentro do governo. É mais barato para a sociedade, às vezes, você ter o voto da oposição do que você ter o voto da situação. Que custo custou esse voto da situação? É isso que eu falo. Eu não pretendo ser uma oposição radical, crítica em todas as áreas, mas efetivamente, votar contra por votar não dá. Não é esse o sentido de uma oposição responsável. Simplesmente estar lá para ser votado contra, não vou sair nem de casa. Vou votar pela internet, né? Porque eu já sou contra, já estabeleci. Eu sou contra, eu vou votar contra. Não é bem assim, entendeu? Agora, no caso do salário mínimo, o que se discutiu mais do que os 545 ou os 600 é que não se abriu o debate para dizer por que existe um rombo na Previdência. As pessoas não pararam para pensar que em 2006 se gastava com a LOAS 26 bilhões. 4 anos depois foi para 52 bilhões. Você sabe o que é a LOAS? Sim. Alguém contribui Previdência para a LOAS? Não. Então você não pode dobrar as despesas da LOAS e jogar na conta da Previdência, daquele que poupou durante 35 anos e agora vai bancar assistência social. Quem tinha que bancar assistência social é o imposto, é o Tesouro, não é a Previdência. É por isso que você não está dando aumento para o aposentado, porque você está aumentando as despesas, que saltaram entre LOAS e aquela renda mínima e mais outras despesas, saltaram de 26 para 77. Só para deixar claro, a posição do deputado não é de eliminar os investimentos na LOAS, mas de ter dividir essa despesa. Ter um sistema de financiamento diferenciado, não você não não pela ir buscar a Previdência. poupança do coitado que poupou durante 35 anos, que é o cidadão que está nos ouvindo. Durante 35 anos você pagou a sua aposentadoria. Você quer receber o valor justo dessa aposentadoria. Mas no decorrer desse processo, o governo resolveu usar o seu dinheiro para pagar benefícios sociais. E não falar assim, olha, eu vou pagar com o dinheiro do PIS, COFINS, do imposto de renda. Não, ele resolveu pegar da contribuição de INSS.
Aí fica meio difícil, não fica? Você Para fazer a conta é complicado. aí Não, fica mas difícil. só Então para nós deixar estamos claro que são benefícios sociais. direito. O Estado tem a obrigação de pessoas dar... com deficiência, quer dizer, você não pode Não eliminar. pode. Eu acho que é um dever do Estado fazer do esse tipo de Estado. investimento. Agora, essa discussão realmente nunca houve, né? Não houve. Quem é Então, que financia isso? Quem que devia? Financiou. Aí são 50 bilhões. Aí você pega no mesmo processo, né, ao Fundo Rural. Ele arrecadou 4 bilhões de receita e pagou 30. 30 bilhões. Aí fica meio difícil fechar essa equação. Aí o cara do rural pagou 192 e gastou 180. Mas não é o mesmo caso dos programas de transferência de renda, tipo Bolsa Família e outros? Mas tem... Porque a transferência de renda também, você tira de um tesouro, de um contribuinte qualquer e transfere para quem não tem a renda. Mas aí Isso também funciona, ajuda a economia. Sabe como chama isso? Apropriação indébita do estelionato. Se for dinheiro público, Não, com finalidade É pública. estelionato, então, grande. Sim, se for usado para outra área, mas se for usado na área social, você justifica. Então, vou dar um exemplo aqui. Se o fundo de pensão privado, que chamou você para contribuir todo Sim. mês com o valor, não é igual, é calculatorial, vou te pagar por mês. Depois de 35 anos, você chega lá para resgatar a sua previdência, a sua aposentadoria, fala assim, olha, sabe alguma coisa? Os parentes meus aqui tiveram um probleminha, eu dei uma rendinha para eles, os funcionários aqui da... Isso já aconteceu comigo, né, doutor? Com o IPESP. Eu contribuía para o IPESP como advogado, e o IPESP foi para o Beleléu. Eu imaginei um cidadão durante 35 anos poupando 9% do seu salário, mais um empregador com 9%. Aí depois de 35 anos, você fala, agora eu vou pegar todo aquele meu dinheiro que eu coloquei lá e vou receber um salário durante 20 anos igual o que eu estou aqui. Aí ele chega lá, não tem isso. Ele não tem, e pior, quando ele recebe no ano seguinte um aumento menor que o resto, porque está atrelado no salário mínimo. Esta é a discussão que tem que se abrir com a sociedade. Entendeu? A outra discussão... Mas como é que a oposição vai forçar esse tipo de debate, esse tipo de discussão? Nós temos Morando numa minoria assim tão avassaladora. Técnicas melhores à sociedade. Foi soltada uma nota técnica disso. Que não ficou claro perante a imprensa. E é um assunto impopular também, né? Não é impopular, é que a informação técnica é difícil. Que nem lá, você conhece a figura de despesas do exercício anterior? Não, é uma rubrica de orçamento? Não é uma rubrica, sabe quanto é? 6 bilhões. O que é isso? É dinheiro que não fechou na conta anterior? Porque tem resta a pagar, que não Resta tem nada a pagar, tudo bem. Agora, despesa do exercício anterior. É geralmente assim, você foi lá e comprou um produto, a prefeitura, o Estado, e foi feita a liquidação, só que não apareceu para receber ninguém. Aí passou 1 ano, 2, 3, aí sumiu, né? 4, 5 anos depois some do resto a pagar. Aí um dia aparece o cara lá querendo receber, né? Então é despesa dos exercícios anteriores. Aí não tem 5 bilhões de despesa dos exercícios anteriores. Sabe o que é isso? Uma rubrica para remanejar para algum lugar no futuro. Aí o que nós queríamos? Quando você Pode encerrar o raciocínio. remanejar os 5 bilhões para pagar esse buraco. Sim. E aí nós apontamos lá, você acha serviços de terceiro 35 bilhões? Aí tinha que remanejar pelo menos 10%. A gente estava apontando ali valores que podiam ser remanejados para bancar esse problema. É uma discussão que precisa ser como, né? É outra discussão, Pois gastos públicos. Deixa eu fazer um rápido intervalo, vem aí a dica da CPFL e a gente volta na sequência com o deputado federal Alberto Mourão, ex-prefeito de Praia Grande, e com o nosso Ronaldo Serapis também. Já, já.